Olá amigos, aqui quem está falando é o Everson Faria Munir Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que está provando para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, né? Principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei a essa conclusão? Eu aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, porque a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve atração ou repulsão? É a lei da gravidade de Isaac Newton, força elétrica ou lei de Coulomb, também proporção de Galileu, ou seja, essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico aqui. E, portanto, esse gráfico ele explica da forma correta os fundamentos de economia e principalmente os efeitos da economia. Então tem que saber ler esse gráfico. Esse gráfico ele é preciso, né? É a ação humana. A economia é uma única variável, a variável da ação humana. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês, eu vou explicar por essa equação do trabalho aqui, W, essa equação W, que está dentro dela a taxa natural de desemprego. Mesmo porque quando você fala em taxa natural de desemprego, ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação, você está falando, na verdade, de trabalho, que é essa função aqui que você está vendo, esse W aí, que é integral de A até B, F vezes DR. F é a força, DR é o deslocamento. Então, deixa eu ver aqui para frente aqui, pessoal. Então, primeiramente, vamos conceituar. Quando a gente pensa da taxa natural de desemprego, lá de Milton Friedman, a gente tem que linkar esse conhecimento à curva de Phillips. Porque a curva de Phillips, ela é um gráfico desse tipo aqui, que é, nesse caso, é a relação inversa inflação-desemprego. Então, e ela está dentro desse gráfico. O eixo vertical é o desemprego. E o eixo horizontal, essa parte aqui, é a inflação. Então, como eu vou falar de taxa natural de desemprego, que ela está dentro dessa equação do trabalho, dessa força, está vinculada a essa força, que é esse gráfico, eu tenho que remontar lá a curva de Phillips, que é da relação inversa desemprego-inflação. Então, desemprego está na vertical, inflação está na horizontal. Certo? Só para a gente deixar isso muito claro. Bom, então sempre é importante a gente entender os fundamentos de economia. Quando você entende os fundamentos de economia, de fato, você entende todo o resto. Mas o mais importante é entender os efeitos da economia. Então esse gráfico, ele prova de forma correta, exata, os efeitos da economia. Porque no final a economia é uma única variável, a variável da ação humana. Ela é a única variável, a variável da ação humana. Então não tem erro, não tem como errar. Por isso que eu já fiz vídeos aqui no YouTube e falo que a economia ela é uma ciência exata e, portanto, ela é empírica. E, nesse caso, a economia não é uma ciência ideológica. Ela não é. Certo? Bom, então a gente precisa alguns conceitos. No capitalismo, a sociedade está organizada no capitalismo pelo trabalho, pela função trabalho. Mas quando você pensa em taxa natural de desemprego, que é a minha vertente aqui, explicar a taxa natural de desemprego que ela está dentro desse gráfico, e também explicar a taxa natural de desemprego de forma empírica, a taxa natural de desemprego ela está vinculada ao trabalho, de fato, que é essa função aqui. Então eu falo sem medo de errar que todos os fundamentos de economia estão dentro dessa função. Porque esse F, aqui é o W de trabalho, vamos olhar para essa equação. W de trabalho. Quando você pensa na economia, você pensa em produção econômica. Produção dos produtos. Então, quando você está produzindo o quê? Produtos. Mas o que é produtos? Oferta. Portanto, esse gráfico aqui, que é o gráfico da força 1 sobre x ao quadrado, que é essa força aqui. Então, mas para você realizar trabalho,
as máquinas para realizar trabalho, o homem para realizar trabalho, ele precisa de quê? De força. Mas você só tem força se você tiver energia. Por isso que trabalho também é variação de energia. E aí, tudo isso aqui. Por isso que você explica a própria produção econômica dentro dessa equação. E aí você vê que é força elétrica, né? Mesmo que força elétrica é a força fundamental para a produção econômica que existe aí. A matriz energética mais importante para a produção econômica. Que é essa força aqui, que realiza trabalho. Que é aquele gráfico lá. Só para você ver tanto que é poderosa essa minha explicação. Então vamos explicar a taxa natural de desemprego. Então, o que é taxa natural de desemprego? O Ludwig von Mises afirmava que existia uma taxa natural de desemprego, onde que essa taxa é a taxa, essa taxa natural é aquela taxa necessária para manter constante a taxa da inflação. Então, essa taxa natural de desemprego ela está no limite superior da economia. Por quê? Porque já expliquei aqui em vídeos que é no limite superior da economia que o espectro econômico vai de 2% a 6%, e por isso que a taxa natural de desemprego está no limite superior da economia, porque acima de 6% de inflação, toda a inflação cai numa colinearidade inflacionária, e por isso que você tem o quê? Uma taxa de inflação constante a partir do limite superior da economia de 6%. É como que uma inflação de 6% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. E esse gráfico, então, por exemplo, se você fazer no Excel esse gráfico, você pede para ele traçar a linha de tendência, ele vai traçar aquela linha de tendência do Milton Friedman, que ele fala da curva de longo prazo, que está vinculado à taxa natural de desemprego. Certo? Então, isso aqui também é a curva de Phillips. O eixo vertical é o desemprego, o eixo horizontal é a inflação, é a relação inversa. Beleza? Então vamos lá. Vamos explicar essa equação. O que é essa equação? Esse S grande é S de integral. Integrar é somar. Então, força dr é o deslocamento. Quem que é o ponto A? É o limite inferior. É o limite inferior quando você está somando. Ou seja, eu estou integrando do ponto A ao ponto B. Então o ponto A é o limite inferior e o ponto B é o limite superior. Que você está integrando essa força aqui, somando. E quem nesse caso, você pode entender, A é a sua casa e B é o supermercado. Por quê? Porque eu vou integrar essa força, mas essa força elétrica e força lei da gravidade são forças conservativas. Forças conservativas só dependem do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende da trajetória, certo? Por isso que elas são forças conservativas. São forças que realizam trabalho para deslocar uma partícula do ponto A ao ponto B, certo? É como que você lê essa equação, certo? Então existe uma força que realiza trabalho para deslocar uma partícula do ponto A ao ponto B. Como você lê essa equação? Mas essas forças são forças conservativas, que é esse gráfico aqui. Então, e no centro desse gráfico você está vendo o quê? Proporção de Galileu, corpo em queda livre. Quando você projeta esses pontos no centro do gráfico, você tem essa proporção de Galileu, corpo em queda livre. E, portanto, você vai explicar a taxa natural de desemprego ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação como uma proporção de Galileu, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, você pensa, eu vou chamar aqui quem que é A, quem que é B. Por isso que eu chamo que A é igual ao vetor 0 e B é igual ao vetor 1. Onde está A? Está no ponto aqui, está aqui em cima. Onde está B? Está aqui embaixo. Então, A é como que eu vou pegar o espectro econômico, eu vou pegar de 2 a 6%. Então, A vale 2 e B vale 6. Certo? Do espectro econômico. Então, de 2 para 6 é esse movimento. Então, quando você olha de 2 para 6, é você olhar de cima para baixo. Quando eu olho de 2 para 6, é olhar de cima para baixo. Então, de cima para baixo é um movimento desacelerado. E por isso que isso chama-se taxa natural de desemprego.
ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Esse movimento aqui, ó. Isso aqui é taxa natural de desemprego ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Certo? Aqui é 2 e aqui é 6. Ou seja, limite inferior, o A é igual a 2, limite superior, B igual a 6. Tá vendo o poder dessa equação de integral, que é isso aqui? Como você integra toda essa curva aqui de 2 a 6%. Você pensar assim. Uma forma de você entender essa matemática cruzando isso aqui com esse gráfico. Então isso é a taxa não aceleradora, ela está dentro desse gráfico. Por quê? Quando você pensa, vamos supor, o que é a taxa natural de desemprego? Vamos supor, você tem de 1 milhão de pessoas, 900 estão empregados. Então esses 900 é a taxa natural de desemprego. Os outros 100 são desempregados. Mas esses 900 é que faz com que faz manter constante a inflação. Então é como você tem 900 pessoas trabalhando, trabalho, e 100 desempregados. Por isso quando você pensa em taxa natural de desemprego, você está falando de trabalho. Por isso que é essa função aqui. E aí você tem tudo isso aqui. Então isso é uma forma de você entender a taxa natural de desemprego dentro dessa equação do trabalho. Porque é a produção econômica. Então você pode pensar da mesma forma. Eu saio da minha casa e vou para o emprego. Eu saio da minha casa é o ponto A e o ponto B é o emprego. É como que eu faço esse movimento aqui, ó. Eu faço esse movimento. Só que quando eu vou para o emprego, eu estou fazendo o que no emprego? Vamos supor que eu vou para a indústria. Eu estou construindo ofertas, eu estou produzindo oferta para atrair o consumidor, que é esse gráfico. Então isso aqui é uma explicação original, ela não existe na literatura econômica. Ela não existe na literatura econômica. Entendeu? Então, portanto, só para a gente entender, como a força elétrica e força gravitacional, que é essa força, que é esse gráfico, só depende do ponto inicial e do ponto final, esse movimento está no centro do gráfico. Ou o movimento acelerado, de 6 para 2, de 6 para 2, ou o movimento desacelerado de 2 para 6, que é o movimento desacelerado. Só como eu estou falando de taxa natural de desemprego ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação de 2 para 6, esse movimento aqui, ó. Veja que eu estou realizando trabalho, Eu aplico uma força nessa bola para ela subir, entendeu? Eu não aplico uma força nessa bola para ela subir, para ter um movimento desacelerado, para explicar experimentalmente a taxa natural de desemprego. É justamente isso aqui que eu estou fazendo, essa equação. Então isso é economia. Veja que economia, gente, só para você ver, aonde está a economia? A gente começa a aprender economia quando a gente começa a aprender o quê? A contagem. A primeira coisa que a gente aprende na matemática é a contar. 1, 2, 3, 4, 5, multiplicar, dividir, não é isso? Mas principalmente contagem, os números. É justamente economia. Economia é contagem. Produção econômica é a quantidade que você produziu de um determinado produto. Eu preciso contar o dinheiro para pagar alguma coisa. É contagem, economia é contagem. Então a economia ela está desde o momento que você começa a aprender a matemática, você já está aprendendo de fato economia. Então ela está lá na origem do homem quando ele aprende matemática. Lá de criança, 5, 6 anos, que ele começa a aprender a contar. Então, já pensou você ensinar essa lógica para uma criança? Você já está aprendendo economia. Porque economia é contagem. Tá vendo como você... Tá? Isso é a forma de você ensinar, ter uma educação mais ampla, as crianças verem muito além daquilo que é só contar 1, 2, 3. Não, associa isso com a economia. Olha a visão, olha a visão. Um moleque de 6 anos já vai ter uma visão da economia. Educação financeira já com 5, 6 anos, que é economia. Então tudo isso aqui, essa força é a força da oferta e demanda também. A força da oferta e demanda desse gráfico. Tá vendo como que ela está dentro desse gráfico, a taxa natural de desemprego? Mas quando você pensa em desemprego, você está falando de trabalho. E é justamente isso, de A para B. Quem que é A? 2. Quem que é B? 6. De 2 para 6 é você olhar daqui para cá. É um movimento desacelerado. Então é isso aqui, ó. Esse movimento aqui, ó.
Então, essa equação. Porque essa força conservativa é aquilo lá. Porque essa força é 1 sobre x ao quadrado, mas a curva de Phillips, ela é uma coisa desse tipo. Ela é uma coisa desse tipo. Por isso que Milton Friedman ele traça lá aquela linha de tendência, a curva de longo prazo, uma reta, é justamente isso aqui. Só que o desemprego está na vertical e a inflação está na horizontal. Entendeu? Então essa curva de Phillips é como que você olhar ela dentro dessa força F que está ligada ao trabalho. Que você está falando de desemprego. Quando você está falando de desemprego, na verdade você está falando de trabalho, essa equação. Isso não existe na literatura econômica. Então é por originalidade. Tá vendo como você explica? Então é isso aqui, ó. Então a economia, esse gráfico, ele não depende dessa trajetória de A até B. Tá vendo uma trajetória? Ele só depende do ponto inicial e do ponto final. E por isso que esse movimento aqui, ó, ou movimento acelerado de 6 para 2, ou desacelerado de 2 para 6. Só que de 2 para 6 é taxa natural de desemprego. Então, nesse ponto aqui, você já tem, é onde a inflação entra numa constância. Porque a inflação de 6% é a mesma coisa de inflação de 1000%. Basta traçar a linha de tendência desse gráfico aqui que você vai ver. Tem aqui no YouTube minha explicação sobre isso. Então o espectro econômico vai de 2 a 6%. Tá vendo? Olha que coisa linda, olha aí, tá vendo? O trabalho feito por uma força para mover o consumidor de A até B. Certo? Uma força que realiza trabalho. Mas o trabalho depende da força. Porque se você não tiver força, mas força e energia, você não realiza trabalho. Então, por isso que daqui é toda a produção econômica, você entende toda a lógica da economia dessa forma, que é produção, é realização de trabalho. Então, isso aqui. Força, lei da gravidade, força elétrica, enfim. Tá vendo aí? Olha aí. É muito bonito, né, pessoal? Isso que é a beleza, isso aqui é a beleza. Isso é a beleza da ciência. Então, isso é economia fundamental. Isso é economia fundamental. Isso nem existe na literatura. Então, eu entendendo isso daí, eu entendo todo o resto da economia. Esses instrumentos econômicos que existem aí, por isso que eu falo, se eles não entendem direito os fundamentos da economia, os efeitos da economia, eles não vão entender corretamente. Eles produziram instrumentos econômicos, inovações da economia equivocada, que não está de acordo com a forma correta de você entender os efeitos da economia. Entendeu? Então, como eu falo, quem sabe ler esse gráfico aqui, ele lê tanto os fundamentos de economia de forma correta, como os efeitos da economia. Porque ele está falando de efeito, é ação humana. Economia é a única variável da ação humana, né? Esse gráfico daí também é concordância verbal, porque a ação humana é concordância verbal. Bonito, né, pessoal? Então, o que eu expliquei? Eu expliquei a taxa natural de desemprego lá do Milton Friedman, que ela está dentro dessa função trabalho aqui, ó. Mas quando você pensa em taxa natural de desemprego, ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação, você está falando de trabalho de verdade. Por isso que esse gráfico aqui, ó, essa equação. E aí, esse sinal no centro desse gráfico aqui, ó, daqui para cá, é a taxa natural de desemprego. É você olhar a inflação de 2 para 6%. Então, provei empiricamente, matematicamente, geometricamente, por uma equação matemática. Tá? Só para você ver. Obrigado.